Bem, gente, como vocês puderam ver, o trabalho do Jorge é um pouco mais curtinho, mas ele é muito preciso na informação que ele quer passar, tá? A ideia basicamente é o quê? É desenvolver estratégias de aplicativos que podem contribuir com os idosos nas demandas que eles têm, né? Tendo em vista que os idosos estão no grupo de risco, né? Eles não podem se expor para poder evitar qualquer tipo de contaminação, né? Se tem essa saída dos aplicativos, né? E aí existe uma série de possibilidades de solicitação de serviços, né? De mercadorias através desses aplicativos, né? Uma coisa que o Jorge poderia ter colocado, né? Nesse trabalho excelente dele, tá de parabéns, Jorge, você é maravilhoso, né? Ficou muito interessante o teu trabalho, usou ilustrações, colocou informações na exata medida, escreveu um sistema de tópicos super bacana, né? Distribuiu bem as informações. Uma coisa que é bom colocar, né? É o seguinte, como é que a gente poderia desenvolver medidas educativas para que os idosos não saiam de casa nesse período de pandemia, né? Isso é uma proposta de trabalho bacana também. E, na verdade, não, eu não estou falando do teu trabalho, Jorge. Tô falando, na verdade, de uma ideia complementar que o teu trabalho poderia estar relacionado. Poderia relacionar a ideia de serviços de aplicativos que ajudam os idosos com uma espécie de possibilidade de conscientização dos idosos em relação ao fato de que eles não devem sair de casa, tá? Porque eles correm riscos de vida bem maiores, né? Nesse caso, o fato deles serem parte do grupo de risco é, precisa, né, ter mediações, ter políticas de educação pública, né, políticas de orientação, né, em relação ao que vem a acontecer na vida deles, porque como a gente tem observado no dia a dia, muitos idosos estão circulando normalmente pela cidade, né, principalmente nas partes de periferia, principalmente os mais pobres, né, porque eles não têm como recorrer a ninguém para adquirir bens que eles precisam para sobreviver, né? É preciso construir uma política pública tal que os idosos se sintam amparados para que eles não necessitem sair de casa de jeito nenhum, né? Isso é uma coisa que deve ser valorizada, né? Isso é uma coisa que deve ser bem entendida. Por quê? Porque se não é dessa maneira, pode surgir esse grande efeito colateral, né? Dos idosos não terem consciência do que está acontecendo com suas vidas, né? Eles simplesmente encaram aquele vírus como um tipo de acidente que na verdade não é tão grave assim, mas por outro lado, muito dos idosos têm aquele sentimento de abandono e ficam tristes, não se sentem mal com o dia a dia, então para eles tanto fez como tanto faz pegar o vírus ou não, porque eles já não têm muita esperança em relação às suas vidas, né? De qualquer forma, é preciso criar uma política de cuidado e de carinho, ao mesmo tempo uma política de orientação pedagógica, né? É uma apresentação em duas vias, né? Uma política afetiva para educar pessoas, para cuidarem dos velhos na medida que eles precisam de ajuda e ao mesmo tempo, né, uma apresentação com a política pública orientando as, os idosos, né, a não saírem de casa, né? Eles precisam dessas instruções, né, de modo a se conscientizar socialmente, né? Que a vida deles está em risco, mas não só a deles, a de todo mundo, né? Então fica a recomendação desse tipo de trabalho que você pode desenvolver posteriormente, que eu acho muito massa, né? E só estou tendo essas ideias aqui, Jorge, porque você teve essa primeira iniciativa, que eu achei lindíssima, tá? Você está de parabéns, assim como a Yara, eu adorei o que vocês fizeram. É, eu só tenho a agradecer pelo talento, é muito orgulho que eu sinto, tá? Meus parabéns, tamo junto, tá? Agora vamos iniciar a segunda fase da aula, que é falar um pouquinho da questão da interação das mídias, tá? Obrigado pela atenção, até já.